Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. A partir de agora, a gente começa a transmitir ao vivo aqui para o SBE a nossa palestra Espiritismo, Teoria e Prática. Desde já agradecendo a todos, a Edilane, a direção da SBE, pelo convite, por estarmos juntos aqui nessa noite fria, mas com os corações aquecidos pela doutrina espírita. Então, muito obrigado pelo convite. Aguardemos só mais uns instantes, os irmãos estão chegando. Boa noite, Edilane. Obrigado aí pelo convite, querida. Boa noite, Célia. Obrigado, Edilane. Vamos aguardar só mais uns momentos, né? Falta um minuto e meio. Os amigos já chegando na sala. Aguardar só mais uns momentos. Obrigado, Edilane. Obrigado aí pelo retorno. Então vamos aguardar só mais uns momentos, até às 20 horas, né? Aí a gente começa o nosso bate-papo da noite de hoje, cujo tema é Espiritismo, Teoria e Prática. Todos que chegam na sala, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Ó, deu o apito ali das 20 horas. Tem que ficar atento, vou ter que botar para apitar, senão eu perco aí o feeling da coisa, né? Como se diz por aí. Então, agradecendo mais uma vez a essa casa querida, a SBE, o convite da Edilane, a direção da casa, agradecendo mais uma vez pelo convite e, sobretudo, a Inteligência Suprema. Razão por nós estarmos aqui hoje, por nós existirmos, por nós estarmos encarnados e termos tido a oportunidade, o prazer e a felicidade de entrarmos em contato nessa vida com a doutrina espírita. Boa noite, Alain. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado também pelo convite. Então, agradecendo a essa inteligência suprema por mais esta oportunidade de podermos conversar de forma serena a respeito da doutrina espírita, essa doutrina que acredito eu que todos nós que entramos em contato e que permanecemos nela, permanecemos estudando esse bojo doutrinário, filosófico, religioso, científico, que é a doutrina espírita, acredito que para todos nós é uma felicidade muito grande. O tema dessa noite, eu pensei aproveitando os 164 anos que o Espiritismo fez. Boa noite, Lorena. Agora, em 2021, boa noite, Lília. Em 2021, dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos completou, então, em sua primeira edição, 164 anos. E eu resolvi fazer não somente uma homenagem, porque todo ano eu gosto de escrever alguma coisa, falar alguma coisa sobre essa data tão importante
acho que não só para os espíritas, mas para toda a humanidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aproveitando essa data comemorativa recente, que tivemos agora no dia 18 de abril, eu proponho hoje uma reflexão de como nós estamos estudando a doutrina espírita, de como nós estamos nos aprofundando na teoria deixada por Allan Kardec. E a noite de hoje vai ser toda voltada para essa proposta de interação entre teoria e prática do Espiritismo. A gente começa com algumas perguntas. A teoria é importante para o espírita? Melhor, aprofundando-se mais ainda nessa questão, a teoria espírita, melhor dizendo, ela é importante no cotidiano de nós espíritas? Ela tem alguma relevância? Ou somente a prática da caridade, ou somente a prática do amor? Somente isso é relevante para nós espíritas? Será que o resto, em termos teóricos, em termos de conhecimento, ele não tem nenhuma importância? É o que a gente vai fazer um paralelo na noite de hoje, né? Botando a teoria no lugar dela e a prática também em seu devido lugar e fazendo a devida conexão. Porque eu não vejo que teoria e prática sejam antagônicos, ou seja, cada um para o seu lado. Eu vejo que elas convergem, que as duas são muito importantes, né? E a gente vai demonstrar o porquê que a teoria é tão importante quanto a prática em termos de estudo e vivência da doutrina espírita. É isso que a gente propõe na noite de hoje, propõe reflexões. Quem quiser participar, escreva, concorde, discorde. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar. Pela internet assim fica um pouquinho mais formal, né? Fica um pouquinho mais engessado, mas a gente consegue assim mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, fique à vontade. Se não der para a gente responder agora, mas geralmente dá. Eu respondo todas as perguntas ou questionamentos ou questões lá no site do SBE. Né? Bom, eu sempre gosto, antes da gente falar sobre algo, definir primeiramente esse algo e conceituar esse algo, tecer algumas considerações mais aprofundadas acerca da definição que nós damos a respeito de algo. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente caminhar de forma transparente, de forma clara, para que todo mundo entenda, e não necessariamente concorde, mas entenda aquilo que a gente quer propor, para que fique bem claras, bem transparentes as ideias que a gente quer propor. E a gente começa com algumas definições. Eu optei por começar pela teoria. Vamos definir, e ainda não tem nada a ver com a doutrina espírita, simplesmente são informações técnicas que eu colhi nas minhas pesquisas, e eu, diante de tudo que eu li, para poder elaborar esse trabalho, eu selecionei algumas definições que eu achei interessantes para que a gente possa estudá-las aqui na noite de hoje. Boa noite, Jurema, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Primeiro nós vamos começar a definir teoria, o que vem a ser teoria. Teoria é aquele algo chato que não serve para nada, né? Lembra no tempo de colégio, os mais antigos vão lembrar disso, né? A gente se perguntava assim, né? Para que eu tenho que aprender isso se eu nunca vou usar? Então, esse é um questionamento que sempre foi muito válido, né? A utilidade daquilo que nós vamos aprender. E a teoria espírita, ela tem esse dom. Ela tem o dom de mostrar a utilidade daquilo que a gente vai aprender para nós mesmos, para aquilo que nós vamos investir em nós mesmos, em termos de autoconhecimento, em termos de transformação moral.
Então a gente já começa com a primeira chave antes da definição, ou seja, a palavra utilidade. Então a teoria ela tem que ter esse véu de utilidade, esse bojo de conhecimento que nos leve a um caminho, uma finalidade. A gente tem que entender por que a gente está estudando aquilo. Eu acho que isso é imprescindível para que a gente comece o assunto. E agora a gente traz uma definição a respeito de teoria e a gente vai conversando sobre ela, né? E automaticamente propondo algumas questões espíritas, já dentro do campo do estudo espírita, para que a gente possa nos aprofundar a respeito do tema. Então vamos lá. Primeira definição de teoria: conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Então, um conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas dentro de um sistema de conhecimento, dentro de uma abordagem, e não existe uma só abordagem. Isso é uma coisa que daqui a pouco eu resgato na nossa palestra, essa questão de unificar visões para que se tenha uma unidade, é uma unidade falsa. Tá? Isso vai de encontro, ou seja, contra a qualquer tendência científica de pensamento, né? Porque a diversidade ela está no mundo, ela existe em todos os lugares e nunca vai deixar de existir, né? Porque mesmo que as pessoas pensem com a mesma base, com a mesma essência do pensamento, ela é uma individualidade. Então, portanto, essa diversidade ela sempre vai existir. Agora, a convergência de pensamento é que a gente tem que sintonizar com ela, né? A gente tem que ver se esse conjunto de regras, esse conjunto de regras sistematizadas, mais ou menos, né, dentro de uma área específica, elas estão concordes com aquilo que a gente vai pretensamente querer praticar. Está muito difícil, gente? Está muito técnico, mas daqui a pouco a gente vai começar com exemplos bastante práticos, né? Voltados para a nossa realidade como espíritas, é claro, né? Segunda definição de teoria: conhecimento especulativo, metódico e organizado, de caráter hipotético e sintético, né? O que Allan Kardec fez quando ele começou a pesquisar a doutrina espírita? Nada que eu vou dizer aqui é novidade, tá tudo lá no livro Obras Póstumas. Inclusive tem muitos documentos na atualidade inéditos que já começam a ser editados lá em São Paulo, que nos mostram uma visão extremamente com base científica no pensamento de Allan Kardec, na França do século XIX, quando ele começou lá em 1855 a pesquisar o fenômeno mediúnico. Então, primeiro, ele foi sem nenhuma ideia pré-concebida. Ele não foi pela primeira vez nem negar que o fenômeno acontecia e nem tampouco aceitá-lo de forma cega, né? Isso está muito patente no livro Obras Póstumas, né? Ele, quando recebeu a informação dos amigos sobre o fenômeno mediúnico, ele relutou um pouco. Ele foi convidado 2 ou 3 vezes antes de ir e ele relata lá no livro: olha, a mesa não tem cérebro, então não consegue pensar. A mesa não tem músculos, então não consegue se movimentar sozinha. Mas, se o fenômeno tem um efeito inteligente, ele há de ter uma causa inteligente. Essa era a base do princípio do pensamento de Allan Kardec, né? Era a base de toda a doutrina espírita que surgiria a partir daquela pesquisa. Então, primeiro ele foi observar, né? Que inclusive é até um princípio do pensamento científico. Primeiro você observa e depois você identifica o tema com o qual você quer trabalhar. A partir daquele momento você vai com a pesquisa
elaborando hipóteses que vão formar uma teoria. Só que essa teoria ela precisa ser comprovada experimentalmente. E o Espiritismo, claro, pelo caráter dinâmico e ativo da mediunidade, através das evidências do fenômeno mediúnico que Allan Kardec e tantas outras pessoas na Europa, na América, até então já haviam colhido, é que a partir dali começa toda uma escalada espírita em torno desse conhecimento que foi gerado pelo quê? Pela mediunidade. Portanto, essa teoria espírita, ela foi elaborada por Allan Kardec com método, e um método originalíssimo, né? Ontem ainda estava fazendo uma live sobre o aspecto trino da doutrina espírita, né? Ciência, filosofia e religião, e provando, né, conceitualmente, provando com definições técnicas que o Espiritismo é sim filosofia, é também ciência, e ele tem, sem ser uma religião institucionalizada, ele tem aplicações morais e éticas a partir da filosofia que foi desenvolvida pelo método de Allan Kardec e pelas informações dos espíritos superiores, orientados pelo Espírito da Verdade, que tudo indica ser um espírito puro e tudo indica ser o próprio Jesus, né, sob o pseudônimo de Espírito da Verdade. Então, a partir desse método que Allan Kardec elaborou e com as informações, é que surge a doutrina espírita. Mas aí que eu venho encaixar essas informações na temática da noite de hoje. E se não fosse a preocupação teórica de Allan Kardec? E se não fosse a preocupação dele, não somente em reunir informações dos espíritos, porque Allan Kardec não fez só isso. Ele reuniu informações, ele ouviu, isso é importantíssimo, gente, o que eu vou falar agora. Ele ouviu espíritos de diferentes níveis evolutivos, espíritos tanto imperfeitos quanto espíritos superiores, e quiçá até um espírito puro que o acompanhava, que era o Espírito da Verdade, e ele soube fazer, independente da hierarquia desses espíritos, né, ele soube montar aí o que ele chamou de o controle universal do ensino dos espíritos, que seria a concordância entre o que os espíritos falavam. E ele teve assim belas surpresas, porque ele, conversando com alguns espíritos imperfeitos, que hoje infelizmente são chamados de inferiores, né? Eu detesto esse termo espírito inferior, né? Inferior em relação ao quê? Né? Porque inferioridade ou superioridade é uma mera comparação, né? Ou um pejorativo que a gente usa para os espíritos sofredores, ou até maus mesmo, né? Muitas vezes. Mas o fato é que Allan Kardec não teve preconceito em conversar desde os espíritos mais intelectualizados e com a moral mais transparente e ilibada, quanto com os espíritos imperfeitos de graus inferiores da evolução que ele mesmo propôs depois na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec, além de um homem inteligentíssimo, um homem que utilizou todo o método acadêmico que ele tinha aprendido, porque Allan Kardec era um professor, era também um tradutor, ele era versado em algumas ciências da época, né? Ou seja, um intelectual autêntico do século XIX. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, para quem não sabe, era o verdadeiro nome de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, através desse método e com humildade, simplicidade, né, ouvindo, sabendo ouvir todas as pessoas, isso falta hoje em dia nos movimentos religiosos,
porque as pessoas pensam, eu não estou falando todas, tá? Isso não é uma crítica destrutiva, é apenas uma tentativa de quem já esteve no comando de tentar ajudar quem atua agora na experiência da liderança, porque muitas vezes, como líderes, nós temos a dificuldade de ouvir aqueles que estão abaixo, entre aspas, de nós, em termos de hierarquia. E a gente tende a desenvolver uma falsa ideia, uma falsa noção de que por nós estarmos líderes, a nossa opinião deve prevalecer acima da de todos, né? Às vezes a gente deixa de perder ideias muito interessantes das pessoas que muitas vezes têm vergonha ou medo de falar por causa do sistema fechado que é criado nas igrejas, nos templos religiosos, nas casas espíritas, inclusive, porque nós espíritas não estamos livres disso, né? E às vezes a gente cristaliza determinadas ideias que elas passam a ser reproduzidas na casa e ninguém sabe por quê. Porque a orientação de certa instituição foi orientação do mentor espiritual, mas você questionou o mentor espiritual de por que ele deu aquela orientação? Não, o mentor espiritual não pode ser questionado, ele tem que ser ouvido e a mensagem dele tem que ser executada. Pelo amor de Deus, gente. Esse não é o critério de Allan Kardec. O critério de Allan Kardec é a fé raciocinada. Não é quem fala que tem autoridade. É o argumento que é falado. Esse tem autoridade ou não perante o bom senso, perante a pesquisa, né? Perante a qualidade dos argumentos que são dispendidos ali através da palavra mediúnica ou através de uma reunião onde as lideranças se encontram, né? Então, que espécie de espiritismo é esse que a gente está forjando? Um espiritismo que volta à fé cega, que volta a aceitar o crer por crer, sem compreender, e quando eu falo isso, eu estou apenas reproduzindo, eu não estou criando nada, eu estou reproduzindo o pensamento de Allan Kardec no livro A Gênese, que diz que antes de você crer, é necessário você compreender, para você entender por que você está crendo. Compreender o mecanismo da coisa. Então eu estou tentando mostrar para vocês a importância da teoria, a importância desse contexto teórico que foi criado por esse ser inteligentíssimo chamado Allan Kardec e que muitas vezes, com desculpa de não elitizar o movimento espírita, de levar o movimento espírita para todos, a gente baixa o nível a tal ponto de desfigurar a proposta original de Allan Kardec. Eu não sou contra levar o espiritismo para as pessoas com menos instrução. Pelo contrário, gente, existem dois conceitos que são importantíssimos: o conceito de inteligência e o conceito de instrução. Nem toda pessoa instruída é inteligente e nem toda pessoa inteligente é instruída. Ou seja, uma pessoa que tem muito pouco estudo acadêmico ou nenhum estudo acadêmico pode ser uma mente muito mais madura para compreender essa mensagem espírita com profundidade do que aquele que tem diploma acadêmico de mestrado, de doutorado, como alguns de nós possuímos. Então não é uma questão de você afastar os pobrezinhos, afastar as pessoas com menos conhecimento da doutrina espírita. É questão de você ensinar a doutrina espírita como ela é. E quando a gente deixa de observar essa parte teórica do espiritismo, nós estamos deturpando a doutrina de Allan Kardec. Mas Marcelo, isso é exagero. O que importa é a caridade, o que importa é o amor. Sim, mas você sabe o que é a caridade? Você sabe o que é o amor? Isso está no bojo teórico da doutrina espírita. Porque se nós não entendermos os conceitos, como nós vamos mudar atitudes? Porque as atitudes do dia a dia, isso
numa abordagem de autoconhecimento. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de mecanismos mágicos e baratos e hipócritas. Eu estou falando de autoconhecimento proposto pela doutrina espírita. No autoconhecimento, está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Leiam essa questão por inteiro, que vale a pena. Se leiam, releiam, se leram várias vezes, releia mais ainda, porque ela traz ali no bojo dela informações importantíssimas. Informações assim que trazem um contexto teórico muito profundo. Lá, por exemplo, o Santo Agostinho, ou Espírito Agostinho, como vocês queiram chamar essa individualidade, ele antecipou um conceito de psicologia que foi trago por Freud quando ele começou a construir o conhecimento da psicanálise. Eu sou estudante da psicanálise, que é o conceito de inconsciente, né? Não foi uma invenção de Freud, mas ele aperfeiçoou, ele tornou ativo esse conceito de inconsciente na mente humana, né? O conceito de projeção, que só surgiria décadas depois da doutrina espírita. O Espírito Agostinho, ele antecipa esse conhecimento de psicologia. E isso nós não falamos nas nossas palestras espíritas, isso nós não falamos nas nossas convenções e seminários espíritas, pelo seguinte motivo: porque a gente não estuda. Eu não estou generalizando, tá? Eu estou simplesmente passando para vocês a minha experiência, baseado também no pensamento original de Allan Kardec. Então, se você não estuda, você se torna moralista. Você começa a ter pensamentos mágicos. Uma das coisas que eu mais amo na doutrina espírita é ter chegado ao grau de poder me sentir um ser humano e não um super-homem. Eu não tenho obrigação de ser um espírito superior de uma hora para outra só porque eu adotei a doutrina espírita como meu ideal de vida. Nós temos séculos ou até milênios de vidas que nós já estagiamos em várias culturas, na riqueza, na pobreza, homem, mulher, negro, branco e assim sucessivamente. Então nós trazemos nesse bojo da nossa inconsciência, nesse arquivo profundo das nossas experiências, tanto no corpo físico quanto no período de erraticidade no mundo espiritual, nós trazemos essas tendências. Isso precisa ser estudado, isso não pode ser assim relegado como uma coisa simples, apenas como prática de caridade, que às vezes é só assistencialismo. Daqui a pouco a gente vai tocar mais profundamente nessa questão. Gente, hoje a dose é forte, porque o assunto exige, mas espero que vocês compreendam a minha intenção, que é sempre de trazer a doutrina espírita como eu acho. Não quer dizer que eu esteja certo, não sou aí o suprassumo, dono da verdade, nem nunca quero ser, porque é muita responsabilidade querer ser o dono da verdade, e eu só quero transmitir por gratidão ao que a doutrina já fez para mim na minha vida. Eu queria transmitir um pouco para vocês como eu aprendi essa doutrina espírita e como eu passei a vê-la com o passar do tempo. É simplesmente isso, essa é a minha intenção. Então vamos andar um pouquinho, né? Aí eu faço a seguinte pergunta: a teoria é importante para o espiritismo? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Ah, mas fora da caridade não há salvação. Isso é um mantra que se estabeleceu no espiritismo, principalmente a partir de Chico Xavier. E eu aqui não estou, ao contrário do que se pensa, desrespeitando a figura de Chico Xavier, que aliás foi uma pessoa boníssima, né? Foi um ser humano assim extremamente humanitário, né? Uma pessoa dedicadíssima à causa. Portanto, meu respeito e meu carinho incomensuráveis por Chico Xavier, mas eu não concordo com todas as atitudes que ele teve, e eu não concordo com todas as informações que os espíritos deram através dele, porque é o método de Allan Kardec.
Porque, inclusive, Emmanuel, aliás, eu sigo Emmanuel, tá? Nesse sentido, eu sigo o Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que dizia o seguinte, que se alguma informação que eu der contradisser a obra de Allan Kardec, fiquem com a obra de Allan Kardec, e eu sigo a risca. Emmanuel falou, eu sigo, mas eu não sigo porque Emmanuel falou, eu sigo porque, se nós somos espíritas, temos que seguir a metodologia de Allan Kardec, fé raciocinada, controle universal do ensino dos espíritos. Agora, você só sabe diferenciar uma coisa da outra, inclusive sentimentos que você pensa que é uma coisa e a outra, através do quê? Do trabalho conceitual. Como é que você vai trabalhar a vaidade em você se você não sabe o que é a vaidade? Se você não sabe nem conceituar, definir o que é a vaidade? Você não sabe definir o que é o orgulho? Como é que você vai deixar de ser orgulhoso? Né? Então, isso funciona inclusive para a transformação moral. Tá, gente? Isso é muito importante. Essa parte teórica, que parece ser uma coisa fria, gelada, apavorante, desnecessária, é toda uma estrutura que vai te mudando de dentro para fora. Você vai compreendendo esses conceitos, você vai incorporando isso dentro de você e, como consequência, você vai vivendo isso no dia a dia. Não é o contrário. Não é através da prática que você vai mudar conceitos. Você vai mudando os conceitos e, paralelamente, você vai mudando a tua prática. Por isso que são conceitos complementares, porque muitas vezes eles funcionam de forma paralela. Eles acontecem dentro de nós de forma paralela. Então, tá bom. Então, é uma coisa aqui que eu já falei na noite de hoje, mas eu queria deixar bem clara, mais uma vez. Inclusive, tiveram pessoas que chegaram agora na live, eu queria deixar essa questão bem clara. Boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda. Qual a diferença entre estudar teoria espírita e elitizar o espiritismo? Né? Primeiro, a minha opinião, deve-se estudar Allan Kardec como ele deixou os livros dele. Tá, gente? Isso é a minha opinião. Allan Kardec não escreveu isso, ele não falou isso diretamente, mas é a minha opinião a respeito do método. Porque se você modifica o método de estudo, você está modificando a parte preciosa da contribuição de Kardec, que foi o método dele. Então eu estudo o Livro dos Espíritos exatamente como ele é. Eu estudo o Livro dos Médiuns exatamente na ordem que ele se apresenta. E assim o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, que foi um laboratório de elaboração da doutrina, né? Porque alguns talvez não saibam dessa informação, mas muitos textos que foram publicados nos livros que eu citei da codificação, primeiramente eles foram publicados na Revista Espírita, porque Allan Kardec fazia um laboratório intelectual. Ele não jogava as coisas assim. Ele era orientado pelos espíritos, segura isso aqui no momento, não publica isso aqui que vai ser mais legal, pela visão mais ampla que os desencarnados possuíam, sempre respeitando o livre-arbítrio de Allan Kardec naquele processo de codificação da doutrina. Entende? Nessa parceria, porque a doutrina espírita é uma parceria entre encarnados e desencarnados. Então, a diferença entre você estudar a teoria espírita e elitizar é você poder oferecer a opção da pessoa que entra para o espiritismo agora não aprender um mecanismo de autoajuda, que muitas vezes é o que está sendo ensinado nos grupos espíritas da internet, em muitos centros espíritas, né, que não mudaram nem o vocabulário do século XIX, por exemplo, não mudaram nem o vocabulário das décadas de 10, de 20, de 30 do século XX, né, porque o espiritismo hoje em dia, com a tecnologia,
com as conquistas da ciência, gente, ele é dinâmico. A doutrina espírita, ela é progressiva no sentido de andar junto com a ciência. Não sou eu que estou inventando isso. É Allan Kardec que diz isso lá no capítulo 1 da Gênese, que fala sobre o caráter da revelação espírita. A doutrina espírita, ela segue passo a passo ali com a ciência. Ela tem autonomia, ela não depende da ciência. Por quê? Porque a ciência acadêmica tem como objeto de estudo o mundo material, a química, a física, a biologia e etc. E a doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito, o mundo espiritual, né? A relação dos espíritos desencarnados com a gente. E esses conceitos filosóficos de Deus, reencarnação, mediunidade, que derivam desses conceitos de imortalidade da alma, de eternidade do universo, de Deus e etc. Entendeu? Então a coisa é muito profunda. Aí você fala assim, mas nem todos estão em condições de aprender o Espiritismo. Gente, se não está em condições de aprender o Espiritismo como ele é, fica na igreja. Entende? Não tem nenhum problema de você ser católico. Não tem nenhum problema de você ser evangélico. Conheço pessoas boníssimas, maravilhosas, que são católicas, que são evangélicas, budistas, hinduístas. Não tem problema você ficar aonde você mais gosta de estar. Agora, não vai para o centro espírita querendo modificar o que Allan Kardec deixou. Porque o espírita, de forma hipócrita, ele tem aquele assunto batido já de que a gente tem que respeitar todas as crenças. E com essa desculpa que é verdadeira, né, é o princípio verdadeiro, o respeito, a crença alheia, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência tem que existir. Está lá no Livro dos Espíritos. E o respeito à ética, né? A moral diz que você tem que respeitar os outros em sua opinião, em sua diversidade. Isso é um mecanismo de empatia. Agora, com essa questão deturpada, a gente fala assim, não, a gente tem que aproximar o católico do centro espírita, aproximar o evangélico, e começa a vela na reunião mediúnica, começa cristal, né, para medir a evolução de um espírito que está se comunicando nas reuniões que erroneamente são chamadas de desobsessão. Porque Allan Kardec nunca usou esse termo especificamente, ele usou reuniões mediúnicas, reuniões espíritas. Ele não delimitou o que seria feito na reunião. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Entendeu? Então a gente está na hora, na boa, da gente reformular conceitos, parar com essa questão de pseudo-caridade, de pseudo-fraternidade, porque a fraternidade para mim é olho no olho, é você conversar sobre os problemas que existem na tua casa espírita e deixar de fofoca do lado de fora da porta, e deixar um de falar mal do outro. Eu assisti a palestra do fulano, mas que escândalo, por que não falou com ele, que você não concordou, ou com ela? O que é mais caridoso, você discordar da pessoa na frente dela, para inclusive você gerar um conhecimento mais gostoso, mais profundo, ou você ficar falando mal da pessoa por trás, no centro espírita ou na casa espírita, ficar um falando mal do outro para derrubar o cargo do outro? Porque todo mundo quer cargo, mas geralmente não quer encargo. Hoje em dia nem cargo não querem mais, né? Geralmente. Então esse aqui é o problema, é a falta de honestidade, a falta de sinceridade para enfrentar as questões como gente grande, parar de enfrentar os problemas como crianças, porque nós não somos mais crianças para fugir dos problemas que existem. E isso, inclusive, é um fenômeno psicológico chamado de negação. Você está vendo que os problemas existem, mas você quer fingir que eles não existem. Eu não sou assim, nunca fui assim, tanto mais quanto eu conheci a doutrina espírita. Passei a ser mais crítico ainda no lado positivo da palavra.
né? E todos nós temos esse direito. Não é dúvida pela dúvida, aquela pessoa chata que eu discordo. Ah, mas você discorda por quê? Ah, porque eu discordo. Porque eu discordo. Eu tenho, né? Porque sim. Isso aí não é argumento, isso aí é vício mental, né? Se você discorda, você tem que oferecer uma outra forma de ver as coisas. Você tem que oferecer soluções para aquelas coisas que você discorda, porque senão é simplesmente um vício mental da dissensão, né? Fala-se muito, né? Nós temos que ter harmonia na casa espírita, por isso é que ninguém pode discordar um do outro, não pode haver debates nas reuniões públicas, nem muitas vezes, nem nos estudos não se abre para o debate. Eu já vi casas espíritas assim, não é raro, né? E a gente perde o quê? A essência. Gente, até hoje, eu falo hoje em dia, na época atual, o mundo tem crescido através do contato entre os diferentes, né? A gente está vivendo uma época muito perigosa na internet, porque através dos algoritmos, desses mecanismos, que eles te bombardeiam de propaganda, eles te bombardeiam de ideias subliminares, e você cada vez fica mais bitolado na tua própria ideia. Por quê? Cada vez eles te lançam mais propagandas, eles te lançam mais informações que só vão ao encontro daquilo que você pensa. E você vira fundamentalista, e você fica fanático em política, você fica fanático em religião, né? Passa a conspirar contra as pessoas por trás e às vezes pela frente. Eu nunca vi gente tão sem freio como eu vejo hoje em dia nas redes sociais, gente. As pessoas já não têm mais pudor para atacar as outras. As pessoas já não têm mais pudor para respeitar o direito alheio de simplesmente emitir a sua opinião no seu perfil, né? O que não me dá o direito de emitir a minha opinião política no ambiente espírita. Eu tenho minhas opiniões políticas extremamente bem delimitadas. Agora, isso não interessa no meio espírita, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou um espectro que caminha entre um e outro. Isso aqui não é um debate político. Eu tenho visto debates políticos muitas vezes sutis, né, principalmente em época de eleição, para dar uma forcinha para o candidato A ou B que nós gostamos, né? E eu tenho visto o espaço espírita ser usado para esse tipo de coisa. Isso não é lugar para isso. Você quer fazer isso, faça no seu perfil. Você tem o direito como espírita, mas você também é cidadão. Lá no teu perfil particular, você pode exprimir as opiniões que te derem na telha, desde que você siga as regras básicas da convivência que estão previstas tanto na Constituição brasileira, quanto principalmente nesse Código Moral e Ético da doutrina espírita que a gente tem que passar a viver no dia a dia, né? E aí, então, a gente vai ter condições de, já tendo essa base teórica, de definições muito bem delimitadas do que é cada uma coisa, de conceitos, aí a gente já vai ter condição de entender o que é a prática, né? Aí a gente lê um pouquinho aqui, ó. O que é a prática? Ó, primeira definição de prática: realização do que se planejou na teoria. Ou seja, uma das funções da teoria é planejar. No caso aqui, como nós espíritas, né? Como você planejou a tua reforma íntima? Eu vou levando cada dia, as situações vão aparecendo, eu vou tentando resolver. Isso é improviso, gente, isso não é planejamento. Você tem que ter um plano de reforma íntima, você tem que ter um plano de transformação moral. Muitas vezes nós precisamos, até e nós espíritas geralmente não admitimos, nós precisamos de um psicólogo. Nós precisamos de um terapeuta para aprender a lidar com conceitos dentro de nós, com situações mentais e até com transtornos mentais que nós desconhecemos conceitualmente, para poder ver as coisas de forma mais clara. Está aí o exemplo do padre Marcelo, eu vou citar o exemplo dele porque ele mesmo falou em público para todo mundo ouvir, que se ele desse mais valor a essa questão do tratamento psicológico, ele não cairia na depressão no nível que ele caiu. Isso são palavras do padre Marcelo, não sou eu que estou inventando, ele falou isso em entrevista aberta para o mundo inteiro, tá? E quantos espíritas aí que padecem
de transtornos mentais. Eu não estou falando de obsessão não, tá? Eu estou falando de transtornos de ansiedade, transtorno de humor, de depressão, e não admitem, porque admitir isso é admitir que não é divino, que é humano, que tem limitações, que tem falhas. Então a gente não quer muitas vezes perder o nosso personagem no movimento espírita. A gente não quer perder prestígio. E aí fica se arrebentando por dentro. A pessoa é o que Jesus dizia lá, ó. Ele não falava só em relação à hipocrisia, quando ele chamava as pessoas de sepulcros caiados, de mármore por fora e ossos podres por dentro. Está lá no Evangelho de Mateus. Jesus se referia também a essa condição interna, que muitas vezes a gente elabora uma persona, um personagem, para atender a todas as situações de forma mediana na sociedade, mas por dentro a gente está se carcomendo. Por dentro os sentimentos continuam detonando a gente, trabalhando contra a gente através do medo, da culpa, né, que a gente vê muito, inclusive até nas informações mediúnicas e não mediúnicas que circulam aí pelo movimento espírita. Isso é um processo muito sério, a gente tem que ver isso com mais carinho, né? A gente tem que abrir um pouco mais a nossa mente para essas questões mais emergentes e urgentes na doutrina espírita e, principalmente, no movimento espírita, né? Então, um dos conceitos, das definições de prática é realização daquilo que se planejou na teoria. Segundo, habilidade adquirida com a experiência. Aí sim, você vai usar a teoria, os conceitos, as definições que você aprendeu nas situações do cotidiano, você vai elaborar um plano evolutivo. Isso a doutrina espírita te ensina, mas já é assunto para uma outra live, porque senão a gente não vai ter tempo para falar sobre isso hoje. Mas você já vai ter o quê? A condição de entender por que você está fazendo aquilo. Quer ver um exemplo prático, rápido? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Perdão não é esquecimento do mal que fizemos. Esse negócio de que perdão é esquecimento do mal, isso é antidoutrinário, porque o perispírito guarda as memórias do espírito, tanto as experiências do mundo espiritual quanto durante uma reencarnação ou durante as reencarnações, e essas memórias são indeléveis, ou seja, elas são indestrutíveis. Então, quando alguém te faz algo de ruim, você não esquece, você simplesmente, muitas vezes você maqueia aquilo no inconsciente e aquilo se transforma no que Freud chamou de recalque. E aquilo vai te destruindo, e aquilo vai te chamando para trabalhar aquilo através dos transtornos de ansiedade, nos transtornos de humor. Aí você vai começando a ter comportamentos exóticos e você não sabe por quê. São os seus sentimentos que estão represados ali, que vão te carcomendo por dentro, né? Porque você não está trabalhando. Diz o Espírito Hamed, o fato de você fingir que teus sentimentos não existem, ele falava dos sentimentos menos dignos, não quer dizer que eles desapareçam. Você está só jogando sujeira para debaixo do tapete. Eu estou falando isso de qualquer nível de liderança, tá? Pode ser Divaldo Franco, pode ser Haroldo Dutra, pode ser Marcelo, Edilane ou qualquer um outro. Entendeu? Porque todos nós, está lá no Livro dos Espíritos, exceção feita aos espíritos puros, todos os espíritos ainda têm que passar por provas e alguns também por expiações. Entendem o mecanismo da coisa, da realidade da coisa? Não? Isso aí, Edilane, é justamente isso. Não? Vamos voltar aqui o comentário da Edilane. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho muito interessante. Ela disse, só a favor da terapia, estou utilizando-a como ferramenta de grande ajuda para que eu possa trabalhar meus conteúdos e dificuldades. Perfeito! Porque às vezes os amigos veem uma coisa que em você e em mim é insuportável, mas eles têm medo de falar com a gente. Aí você vai lá no psicólogo,
no psicanalista, no terapeuta, que tem que ser uma pessoa habilitada para tal, e aí você descobre coisas em você por si mesmo, que você fala assim, né? Puxa vida, eu não consegui enxergar isso, e agora eu enxergo. Né? Resultado da terapia. O Espiritismo está unido com a ciência, gente. O Espiritismo caminha lá braço a braço, ombro a ombro com a ciência, inclusive com as ciências psicológicas, com a psicologia junguiana, com a psicologia freudiana, com a psicologia transpessoal, com a terapia cognitivo-comportamental, não importa. Entendeu? Importa que essa terapia seja útil para você e que você admita que você precisa de ajuda. Porque você só pode ser ajudado, nós só podemos ser ajudados se nós admitimos que precisamos de ajuda. Né? Aí a gente vai passar a ver as coisas de uma forma mais ampla e esses princípios espíritas vão fazer mais sentido para a gente. Deus é uma certeza ou uma crença intuitiva? Certeza eu diria que não, porque nós não vemos Deus, nós não tocamos Deus, mas nós podemos sentir Deus. Tem lá a história do Joãozinho, que eu aprendi na escola, né, quando eu era pequeno, quando eu era criança pequena. Eu nunca fui tão pequeno, né, mas de estatura, mas eu já também fui criança, né, e eu me lembro de uma história que a professora me falava no ensino de religião da época, né, que aliás era um ensino belíssimo, porque não te focava numa religião só, ela te focava na espiritualidade, nessa necessidade de espiritualidade, independente da religião. Então tinha a história lá do Joãozinho, que ele perguntava à professora, o que é Deus? Como é que eu entendo o que é Deus? Aí a professora pensou e pediu a uma pessoa para pegar 2 copos d'água e um pote de açúcar. Aí a pessoa trouxe e de forma escondida do aluno, ela botou açúcar num copo e deixou outro copo d'água sem açúcar. E pediu para o menino beber primeiro a água sem açúcar e depois a água com açúcar. E ela perguntou: você sabe identificar o copo que tem água com açúcar? E ele falou: esse aqui, professora. Por que você sabe identificar? Porque eu senti o gosto do açúcar. Assim é Deus. Você não precisa vê-lo, você não precisa tocá-lo, mas você precisa senti-lo em sua essência, porque Deus está dentro de nós também. O reino de Deus está dentro de vós, dizia Jesus. E aí o princípio de Deus passa a ter muito mais valor para nós espíritas, quando você sabe que você não precisa intelectualizar Deus. Né? Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixou bem claro, com a resposta dos espíritos, que nós ainda não podemos compreender Deus na sua integridade, no nosso atual nível evolutivo. Não quer dizer que em níveis evolutivos superiores nós não vamos vir a compreendê-lo, mas no momento ficamos circunscritos a sentir esse Deus dentro de nós. Né? E esse Deus se sente o quê? Através do amor ao próximo como a si mesmo. E a gente, por um mecanismo patológico, por falta de autoconhecimento, por falta de terapia, eu falo terapia num sentido amplo da palavra, né? Porque o Espiritismo também tem um processo terápico próprio, né? Que a gente pode debater em ocasiões futuras. Então, por falta desse conhecimento, a gente estuda os princípios espíritas, mas não apreende a essência de cada um deles. A gente, por exemplo, muitas vezes não consegue compreender que a mediunidade não tem que ser praticada de forma mágica, hermética, de que tem que ser lugares especiais, de que a mediunidade é algo religioso. Mediunidade qualquer um pode ter, gente. Ela é amoral. Não depende da moral da pessoa que a exerce. Né? Hitler tinha um grupo mediúnico em Berlim, ele e os generais dele, né? Onde espíritos eram materializados, inclusive. Né?
E Chico Xavier, ele também psicografava coisas voltadas para o bem, né? Para o amor e etc. Então a mediunidade ela é amoral, ela não depende da moral de quem está exercendo. E a gente tem que entender que mediunidade é um sentido natural do ser humano. Não é algo para você apenas exercer 1 ou 2 horinhas na reunião mediúnica por semana, né? É algo que você tem que exercer 24 horas, porque ela vem em forma de convite nas situações do cotidiano que muitas vezes são imperceptíveis para aquele que não tem ouvidos de ouvir ou olhos de ver, como dizia Jesus. São situações que a gente vai passando a identificar à medida que nós nos sintonizamos com esses conceitos básicos, né? De que a mediunidade ela não é algo religioso, não está presa a um centro, não está presa a uma igreja, um terreiro de umbanda, ela é algo para a vida, ela é algo para o autoconhecimento, pelo menos a mediunidade de orientação espírita. Ela tem que ser completamente gratuita e voltada para o aperfeiçoamento do autoconhecimento humano, né? E aí a reencarnação deixa de ser encarado como um pagamento de vidas passadas, de erros que você cometeu, erros que você cometemos, que são erros extremamente naturais para o nosso nível evolutivo, mediano no planeta Terra. E a gente tem aquela ideia do pecado original, que nós temos que pagar erros de outras vidas. Antigamente, eram os filhos que pagavam no lugar dos pais. Hoje em dia mudou-se essa crença. É apenas que sou eu que pago erros de mim mesmo em outras vidas. A base é a mesma. A base é a culpa. A base é o medo de você se assumir e o orgulho de não querer reparar o erro que fez, né? De continuar na teimosia de que não errou, de que não prejudicou, só para tentar enganar a tua consciência, que não pode ser enganada. Chega um momento que ela amadurece e vem o remorso. Quando não vem o remorso, vem o arrependimento. Aliás, vocês sabem a diferença entre arrependimento e remorso? Os dois têm o mesmo princípio, que é a culpa. Só que o remorso é o orgulho. Você não tem a mínima vontade de reparar aquilo que você fez contra os outros. Você continua no processo de vitimização, botando a culpa em Deus, botando a culpa em todo mundo, na família, no governo, no chefe, no trabalho, menos em você mesmo. A responsabilidade está. E o arrependimento, ele funciona da seguinte forma: a tua consciência começa a te cobrar de algo, mas você maduro que já está, você passa a vislumbrar a necessidade de reparação sem neura, com serenidade. Se não for agora, é depois, né? Por isso que eu falo que perdão não é esquecimento. Voltamos àquela questão. Perdão é entender o porquê que alguém fez algo ruim ou pretensamente ruim contra você. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer, né? Esquecimento é problema de doença neurovegetativa, né? Em algum nível. Perdão é compreensão, e ele tem fases. Não existe esse perdão heróico, né, de você chegar e perdoar uma pessoa que te fez muito mal, ou mal a alguém que você ama, com grande intensidade, e você perdoa ela de uma hora para outra. Isso é contra a evolução humana, tá? O perdão 70 vezes 7, as pessoas esquecem de falar nas palestras que ele é um perdão lento e gradativo. E aí a gente passa a criar personagens que não existem, né? Só existe dentro da nossa cabeça. E com data de validade bastante limitada, tá? Diga-se de passagem. Então tá bom, gente. E aí a gente vai chegando à conclusão, para a gente terminar, de que tem aquele princípio lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, que eu vou lê-la na íntegra. Nós vamos fazer alguns comentários rápidos e vamos terminar o nosso encontro da noite de hoje, graças a Deus, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores: poderia sempre o ser humano, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim.
e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem verdadeiros esforços. Está escrito lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Releiam isso em casa, que é muito importante. Só que aqui há um adendo. Os Espíritos não falaram que você consegue isso sozinho, que você não precisa de ajuda. É o que falávamos a respeito da ajuda alheia, de uma ajuda profissional, da ajuda de um amigo, de um ombro amigo e etc. Você não consegue sozinho. Ele fala que por esforços muito insignificantes, mas nós não conseguimos porque nós não sabemos ouvir as outras pessoas, porque nós não sabemos definir as nossas limitações no meio que nós vivemos e porque nós temos a teimosia de achar que o mundo tem que ser do jeito que a gente quer e não do jeito que ele é. Então, o verdadeiro espírito é aquele que começa a perceber o mundo não como ele quer que seja o mundo, mas como o mundo verdadeiramente é. Entendem? Então, fica aí essas propostas para reflexão. Espiritismo é prática, tem que se praticar no cotidiano tudo que a gente aprende, sim, para si mesmo e para os outros, não é só para os outros, mas para si mesmo também. Ame a você mesmo, como dizia Jesus, não deixe que ninguém te humilhe, não deixe que ninguém te escravize emocionalmente, não seja dependente emocional de ninguém. Isso é um processo longo e árduo, mas a gente tem que aprender, vai aprendendo aos pouquinhos. Com pequenas vitórias você vai se fortalecendo nesse campo, com a experiência, mas também Espiritismo é teoria. É teoria porque a gente tem que aprender o que cada coisa é, porque às vezes a gente não se preocupa com a conceituação. A gente tem uma visão muito superficial de um assunto e acha que ele acaba ali. Mas nada é tão simples quanto a gente pensa. Tudo no universo é uma complexidade que precisa ser realmente desbravada por cada um de nós, cada um a seu tempo, mas cada um também já podendo contribuir com aquilo que tem. Tá bom, gente? Então fiquem na paz. Muito feliz por estar com vocês aqui nesse espaço da SBE, como já disse, essa casa querida. Deixo aí o meu abraço, meu beijo a todos os integrantes da casa e aos que não estiveram aqui também, né, nesse momento com a gente. Os abraço a todos virtualmente e espero, quando passar essa época da pandemia, poder abraçar a todos pessoalmente, né? Que bom que a gente tem esse recurso da internet para realmente continuarmos os nossos trabalhos e tarefas nessa construção do conhecimento espírita. Gente, foi muito bom estar aqui nesse breve momento com vocês. Espero que eu tenha sido útil nessas minhas reflexões, tá? Então fiquem na paz e muita saúde a todos. Obrigado.